Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Mais um dia que termina. Hoje é comemorado o Dia das Mães, mas também é comemorado o Dia do Enfermeiro, viu? Eu fui esquecido hoje. Como vocês ofuscam todo mundo, né? Graças a Deus por isso. Eu digo sempre para minha filha que a mãe é a pessoa mais sublime, mais importante que ela tem na vida dela. É muito apegada a mim, às vezes até um pouco exagerado, e eu tento corrigi-la ensinando isso. Mas depois a gente conversa mais sobre isso, né? Deixa para chorar no final da mensagem melhor, né? Minha casa, um pedaço do céu. Quem aqui deseja isso? Que minha casa seja um pedacinho do céu. Um lugar em que eu desejo estar. Um lugar em que me dá prazer de chegar. Conheço muita gente que, quando termina o trabalho, procura uma churrascaria, né? Procura um lugar para ir, um amigo para visitar, para demorar mais um pouquinho chegar em casa. Talvez essas pessoas, o seu lar não seja um pedacinho do céu. Talvez esteja faltando alguma coisa na casa dessas pessoas. Porque o lugar que eu mais gosto de estar é na minha casa. Na casa do Senhor e na minha casa. Sinto prazer quando chega o momento de voltar para casa. Porque eu sinto paz na minha casa. Eu sinto alegria na minha casa. Mas principalmente eu sinto a presença de Deus na minha casa. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, de número 128. Eu quero pedir a vocês que vocês me acompanhem nas leituras, tá certo? Então abra sua Bíblia, não feche agora, e vamos prestar atenção, desligar os celulares, a não ser aqueles que você vai ler a palavra de Deus nele, né? E vamos aproveitar o tempo que dedicamos de estar na casa do Senhor. Amém? Todo mundo encontrou? Salmo 128. Diz assim: como é, o quê? Feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Quantos dias? Todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Que Teu Espírito Santo venha tocar em nossos corações e transformar as nossas mentes. Que a Tua palavra penetre no mais profundo dos nossos pensamentos. Que nós sejamos edificados, Senhor, e transformados pelo poder da verdade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Este salmo que terminamos de ler retrata as características de uma casa que é um pedaço do céu. Pois ele fala em alegria,
prosperidade, fecundidade, comunhão e amor. Mas não só no presente, não só no hoje, mas também nas gerações futuras. Se observarmos bem o início desse salmo, ele coloca uma condição para que isso aconteça. E a condição é o quê? Vamos ler o versículo 1. Como é feliz quem teme ao Senhor. A condição para que tenhamos lares alegres, prósperos, fecundos, em comunhão e amor, é temer ao Senhor. É o Senhor estar presente neste lar, nessa família. O que nós temos visto nos dias de hoje é que as pessoas querem tudo isso. As pessoas querem alegria, prosperidade, fecundidade, amor, mas não querem obedecer à condição de temer ao Senhor. E a primeira pergunta dessa noite é: será que isso é possível? Será que é possível termos um lar como um pedacinho do céu, um lar abençoado, sem a presença de Deus neste lar, sem a presença de Deus nesta casa? Eu acredito que não. Para que o nosso lar seja um pedaço do céu, Cristo deve ser o Salvador e Senhor da nossa família. Cristo tem que ter liberdade de agir na tua casa. Cristo tem que dirigir a tua casa. Cristo tem que estar presente nos corações da esposa, do marido, dos filhos. Nós veremos agora alguns exemplos de famílias que se transformaram quando permitiram que isso acontecesse. Essas famílias tinham algumas necessidades. E eu gostaria que você observasse e tentasse entender, ou se identificar com essas famílias, e ver qual a necessidade que a sua família tem. Se você ainda não tem esse lar como um pedacinho do céu, ou mesmo que seja um bom lar para se estar, um bom lugar, ou mesmo que vocês se entendam, mas tem na sua mente, falta alguma coisa, precisa melhorar. Em Atos capítulo 10, versículos de 24 a 26, vamos ver essa primeira família e qual a necessidade dessa família. Atos 10, de 24 a 26. Diz assim: no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se e disse: levante-se, eu sou homem como você. Quem era Cornélio? Quem era este homem a qual Pedro se dirigiu e foi visitá-lo na sua casa? Cornélio era um centurião romano, era um oficial do exército romano que liderava em torno de 100 soldados, que se chamava de centúria. É aqueles soldados que vão caminhando, que entram na batalha a pé. A Bíblia diz em Atos 10, 1 e 2, que Cornélio orou incessantemente, pedindo a Deus a direção para a sua vida e para seus familiares. Vamos ler Atos 10, 1 e 2, nesse mesmo capítulo. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e o quê? Temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vamos entender a situação de Cornélio. Cornélio não era cristão, ainda não tinha se convertido ao cristianismo, mas ele era um homem
temente a Deus. De alguma forma, ele tinha conhecido a Deus e ele seguia ou buscava, tentava seguir o que o Deus dos judeus ensinava. Ele tinha reconhecido que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Ele estava familiarizado com as práticas religiosas dos judeus. Ele era um bom homem. Ele dava esmolas, ele ajudava as pessoas. Ele se preocupava em obedecer a Deus. De alguma forma ele tinha conhecido o Deus dos judeus. Mas Cornélio achava que faltava alguma coisa. E Cornélio era um lar em busca de direção. Talvez você conheça muitos Cornélios por aí. Você conhece pessoas que são boas, que são até tementes a Deus, acreditam em Deus, procuram fazer as coisas de forma correta, são justos, pagam suas contas, são bons pais, boas mães, bons filhos. Cornélio poderia ficar feliz e satisfeito simplesmente por ser reconhecido pelas pessoas que o conheciam como um bom homem. Mas algo dizia para Cornélio que aquilo não era o suficiente. Ele precisava de um direcionamento, ele precisava de uma direção, ele precisava de algo mais profundo. Cornélio estava atento para ouvir a palavra de Deus. É outra característica de Cornélio. Atos 10, 33 diz: e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Sabe qual é o princípio da felicidade no seu lar? Ouvir a palavra do Senhor. Cornélio continuava insatisfeito, apesar de ser um bom homem, apesar de buscar fazer a vontade de Deus. Ele precisava de mais, ele queria mais, ele queria ouvir a palavra do Senhor. Em Atos 10, 24, diz que no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Cornélio chama Pedro para que vá à sua casa, e ele não quer ouvir a palavra de Deus sozinho, ele não quer receber esse direcionamento sozinho, ele quer que seus parentes recebam esse direcionamento, ele quer que seus amigos recebam esse direcionamento, ele quer que seus vizinhos recebam esse direcionamento, ele quer que as pessoas ao seu redor ouçam a palavra de Deus e descubram a verdade. Amém? Você é assim também? Você tem convidado pessoas para ouvir a verdade? Você tem convidado pessoas para ouvir a palavra do Senhor? Quando tem um PG na sua casa, quantas pessoas você convida? Para estar junto com você, ouvindo a palavra da verdade. E se você for ler esse capítulo 10, você vai ver a dificuldade de Pedro para chegar na casa de Cornélio. Não foi uma coisa tão fácil. Como às vezes a gente convida uma pessoa, vai lá em casa comer um bolo, eu faço bolo gostoso, vai lá em casa. A pessoa, ô rapaz, ô irmã, eu até gosto do seu bolo, mas eu estou sem tempo. Não é assim que as pessoas dizem? Nasce um filho de um amigo, você não visita por quê? Não tem tempo. Não foi fácil para Pedro chegar a Cornélio. A Bíblia diz que Pedro teve uma visão, para que ele entendesse que era importante chegar até a casa de Cornélio. Mas Cornélio nem imaginou, não ficou pensando nisso.
Ah, Pedro é um judeu, ele não vai querer entrar na minha casa, porque eu sou um gentio, sou um romano. Ele não pensou. Ele convidou para que o servo de Deus fosse até a sua casa. Ele não quis ficar com isso sozinho. Ele chamou os amigos, os vizinhos, os parentes, porque ele queria que todos descobrissem a verdade. Quando Pedro chega àquela casa, a casa está cheia, eu imagino aquela casa cheia de gente. Talvez Pedro pensasse que ia conversar com Cornélio. Imagine, se ele tinha dificuldade de ir conversar com um, imagine uma casa cheia de gentios esperando por ele. E quando ele chega, aquela casa está lotada de pessoas, parentes e amigos de Cornélio, sedentos por ouvir a palavra de Deus. E o que aconteceu naquela casa, pela busca incessante desse servo de Deus, foi que houve salvação naquela casa. Diga amém, glória a Deus. Cornélio firmou compromisso com Deus, para si e para todo o seu lar. Em Atos 10, 48, diz: então ordenou Pedro que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Cornélio foi o primeiro gentio a converter-se ao cristianismo. A conversão de Cornélio é usada por Pedro, mais tarde, para que Pedro mostrasse para as pessoas que a salvação de Deus era unicamente pela graça. Pela graça. E que a salvação extrapolava a nação da Judéia. Tinha chegado aos gentios. E talvez por isso chegou até nós. Amém? Como é importante ser determinado. Como é importante procurar a direção. Busque e observe se a sua família precisa de direção. O que você tem feito? Onde você tem buscado essa direção? Em quem você tem buscado o direcionamento para a sua família? Para as suas decisões? Para as suas escolhas? Para a forma como você tem educado seus filhos? Para a forma como você tem tratado a sua esposa ou o seu esposo? Cornélio preferiu buscar na palavra do Senhor. Cornélio queria uma direção. Pedro, levado pelo Espírito Santo, foi até aquela casa, e naquela casa houve salvação. E o versículo 48 diz que eles pediram para que Pedro ficasse com eles alguns dias. Fica mais dias com a gente precisa ouvir mais, nós estamos sedentos, nós queremos saber melhor essa história desse Cristo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, trazendo salvação, e essa salvação chegou até nós hoje. Você tem essa sede, meu irmão, de buscar mais, de querer saber mais, ou você já está olhando para o relógio e dizendo: eita, hoje vai demorar? Ou você está respondendo as mensagens do WhatsApp? Que tipo de direção você tem buscado? Se sua família precisa de direção, busque em Deus. Se sua família precisa de direção, busque na palavra do Senhor. Se sua família precisa de direção, busque na verdade, que é a palavra de Deus. Que coisa interessante. Deus sempre nos surpreende. A segunda família encontra-se em Lucas, capítulo 8. Vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 8, de 40 a 42. Lucas capítulo 8, de 40 a 42, e depois nós vamos ler de 49 a 56, então se mantenha aí no capítulo 8, mantenha calmo.
Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Vamos para o 49. Não que não seja importante o que aconteceu aqui, mas porque senão eu vou ter que ficar mais tempo com vocês. Vamos para o 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, e eu imagino assim, Jesus olhando nos olhos de Jairo. Imagine isso. E ele olhou para os olhos de Jairo e disse: o quê? Não tenham medo, tão somente creia, e ela será curada. Pode dizer glória a Deus. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando, chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E o mesmo povo que estava chorando, começaram, o quê? A rir dele, pois sabiam que a menina estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, vamos dizer bem forte, menina, levante-se. O espírito dela voltou, ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem o quê? De comer. Menina de 12 anos, né? Geralmente sente o quê? Fome. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Tem umas coisas assim que Jesus fala que é engraçado, né? Se todo mundo da região sabia que a menina tinha morrido, e agora a menina parece viva, comendo, como é que ia esconder isso? Jairo, chefe na sinagoga, responsável por manter a ordem nas reuniões, influente, com recursos, talvez era um que já tinha criticado Jesus, talvez ele não acreditasse que Jesus era o Filho de Deus, no máximo um profeta, ou mais um profeta, ou um falastrão, ou alguém que fazia encantamentos e enganava as pessoas. Mas quando chega no seu lar a necessidade de uma solução imediata, quem é que Jairo vai atrás? De Jesus. A sua filha estava à beira da morte. Ele precisava de uma solução imediata, não dava para esperar, não dava para deixar para depois. Então ele vai em busca de Jesus, ele não manda ninguém, ele mesmo vai em busca do mestre. Mas sabe de uma coisa? Jairo também para nós é um exemplo de fé. Porque mesmo quando aquele homem chegou e disse, não incomode mais o mestre, deixa, o mestre tem outras coisas para fazer, a sua filha já morreu. E ele olha para Jesus, e Jesus diz, não tenha medo, tão somente creia. Nossos lares estão constantemente passando por situações difíceis, mas é preciso confiar em Jesus, porque Ele tem a solução do seu problema. Aí eu pergunto para você, qual é o problema do seu lar? Brigas, drogas, descontroles, desobediência, mentira, traição, doença ou mesmo a morte? Não importa.
tão somente creia. Ele está dizendo isso para você hoje, você crê nisso? Diga amém. Tão somente creia. Talvez alguém está do seu lado e diz, desiste, não vai dar certo, isso acabou, tu não está vendo que não tem mais jeito, esse teu filho já foi preso várias vezes, desiste, tu não está vendo que não dá certo esse casamento, com essa mulher entiquenta, geralmente entiquenta é a mulher, não é? Hoje é dia das mães, covardia, né? Não faça uma coisa dessa. Como é que tu vai continuar esse casamento? Com esse homem, que já te prometeu tanta coisa, não cumpre nada. Minha filha, daqui a 3 meses, nosso financeiro vai melhorar. No final do ano nós vamos fazer aquela viagem. Triste ilusão, né? Minha filha, estava tudo indo certo, mas aí quebrou uma peça do carro aí. Como é que a gente vai viajar, né? Acaba, promete as coisas, não cumpre. Problemas sérios que os nossos lares enfrentam e que nos dá vontade de desistir muitas vezes. E muita gente desiste. Casais jovens se separam por pequenas coisas. Talvez não por culpa deles, ou por falta de um acompanhamento mais próximo, ou por falta da direção, da solução desse problema. E a solução desse problema é quem? Jesus. E Jesus está olhando para você e dizendo, tão somente creia. Não tenha medo. Jesus olhava para o coração de Jairo, e ele via o quão grande o sofrimento de Jairo, quanto medo ele estava sentindo pela morte da filha, de apenas 12 anos de idade. Eu quero dizer para você, não importa o que os outros digam, continue confiando, invista no seu casamento, invista nos seus filhos, invista nas amizades, nos relacionamentos, invista tempo, dinheiro, faça como Jairo, procure a solução, que é Jesus. Em João 11:25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. A morte não é a única certeza que temos na vida. As pessoas gostam de dizer isso, né? Sabe qual é a única certeza que temos na vida? A morte. Mas isso não é verdade. A única certeza que temos na vida é que se nós crermos em Jesus, nós seremos salvos, e ao Ele voltar, nós iremos estar com eternamente, amém? Eternamente. O seu lar precisa de solução. Não sei qual é a dificuldade que você está passando, qual é a luta. Eu sei que você está passando por uma luta. Eu sei que você está com as forças esvaecendo. E quando essas forças terminam, acabam, é onde Deus começa a agir. Porque é quando reconhecemos que não somos nada, que não podemos nada sem Jesus. Nós precisamos de Jesus para tudo na nossa vida. Mas às vezes esquecemos disso e pensamos que somos autossuficientes.
e que é o nosso trabalho que nos sustenta, e que é essa correria do dia a dia que traz o pão de cada dia para a nossa casa, e que são palavras de amor e de carinho, de atenção, que mantêm o casamento e a família feliz. Porque nós pensamos que são as nossas forças, ou pelas nossas forças, que nós conseguimos isto ou aquilo. Mas talvez Jairo tenha gastado absurdos no tratamento da sua filha. Não sei, a Bíblia não fala quanto tempo essa menina estava doente. Mas com certeza ele procurou médicos, procurou pessoas que pudessem tratar a sua filha. Mas quando ele viu que não tinha mais jeito, que ele não tinha mais forças, que ele não poderia mais resolver, ele buscou a solução, que é Jesus. Isso me emociona quando Jesus, no versículo 54, ele tomou aquela menina pela mão e disse: menina, levante-se. Jesus está agora pegando na sua mão e dizendo: levante-se. Eu sou a solução para os teus problemas. Se você quer solução, faça como Jairo. Busque em Jesus. A terceira e última família dessa noite fala de um lar em busca de salvação. Lucas capítulo 19, de 5 a 9. Lucas capítulo 19, de 5 a 9. Amém? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aí leia: um homem cheio de pecados, um homem reprovável. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Sabe qual era a necessidade desse lar? Ainda no versículo 9, Jesus lhe disse: hoje houve o quê? Salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Este lar estava em busca de salvação. Vimos a história de um gentio, Cornélio, um judeu, Jairo, respeitado pelas pessoas, respeitado por sua comunidade. E vamos ver agora a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, que era chamado de publicano. O interessante é que os publicanos, eles eram judeus coletores de impostos de seus próprios irmãos de nação. Mas o dinheiro não ficava para os judeus, o dinheiro era para quem? Para Roma. Se hoje a gente se zanga quando paga imposto, já viram aquele impostômetro, né? Imposto, é isso mesmo? Em São Paulo tem, aí vai passando ali, não sei, só nos 3 primeiros meses já foi não sei quantos trilhões. Não sei o que é não, só acho bonito o nome. Não sei quantos trilhões de reais já foi pago para imposto. E a gente paga zangado. E são impostos que de alguma forma são usados aqui no nosso país. Aí você imagina os judeus que tinham que pagar imposto, e esses impostos eram usados pelas pessoas que o estavam escravizando.
E Zaqueu era um dos chefes dos cobradores de impostos. Geralmente, esses cobradores de impostos, eles eram considerados traidores da nação. Era como se eles tivessem se vendido para Roma para maltratar as pessoas, os seus irmãos. E pela história de Zaqueu, ele não quis dizer bem, mas geralmente eles eram corruptos. Eles cobravam um pouquinho a mais dos judeus e entregavam um pouquinho a menos para Roma. Ganhava um pouco, precisava ganhar um pouquinho mais, não é assim? Eles não podiam frequentar locais do culto judaico, eles não podiam frequentar a sinagoga. As suas ofertas não eram aceitas, podem imaginar isso? Eles tinham o mesmo status dos pecadores, prostitutas, leprosos, considerados as piores pessoas daquela época. Eles eram considerados impuros. Imagine aí. A riqueza sem Jesus não traz felicidade completa. Zaqueu, a despeito do seu bem-sucedido negócio, era infeliz com todo o seu lar. Mas o interessante é que Zaqueu nunca imaginou de convidar Jesus para ir na casa dele. Ele subiu numa árvore, que era assim como alguns aqui do Renascença, né? Ele era pequenininho. Tipo o irmão Raimundinho lá da... Tipo ele, né? Ele era pequeno, e onde Jesus ia uma multidão, ele não ia conseguir. Ele não queria que Jesus o visse, ele queria ver Jesus. Aí você imagine um homem rico, muito rico, não era respeitado como Jairo. Pelo contrário, ele era odiado. Mas subiu numa árvore para ver Jesus. Como Jesus nos surpreende? Jesus o chama pelo nome. Olha. Jesus olha para cima, que história é essa aí, rapaz? O que tu está fazendo aí em cima? Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para onde? Para a tua casa. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Zaqueu ficou feliz. E Zaqueu chamou Jesus para ir na sua casa. Mas as pessoas começaram a criticar Jesus. Como é que Jesus pode ir na casa desse homem? Esse homem é sujo. Esse homem é corrupto, é mentiroso. Como que Jesus vai nessa casa? Então ele não é nada de filho de Deus, ele não é profeta, coisa nenhuma. O interessante é que o significado de Zaqueu era minha pureza. O pai e a mãe de Zaqueu, quando viu Zaqueu pequenininho, né? Todo rechochudozinho, bonitinho, isso aqui é minha pureza. Talvez servos do Senhor, seus pais, que escolheram este nome, mas Zaqueu seguiu por outros caminhos. Zaqueu seguiu pelo caminho errado. Zaqueu era odiado pelas pessoas que o conheciam. Mas a história de Zaqueu mudou quando Jesus entrou em sua casa e proporcionou salvação para ele e para todos da sua família. Amém. Houve salvação na casa daquele homem impuro, corrupto, mentiroso, desonesto. Jesus quer entrar na tua casa. Ele quer levar a salvação para a tua casa. Quando Jesus entrar na tua casa, vai haver salvação. E não existe salvação sem mudanças de atitudes. E por isso que Zaqueu disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir, né? É igual esses cabas que são pegos na Lava Jato aí, né? Alguma coisa, devolverei o quê? 4 vezes mais. Veja que responsabilidade.
Não existe salvação sem mudança de atitude. Não existe salvação sem mudança de direção, de valores, de forma de se relacionar, de forma de tomar decisões, de forma de educar seu filho, de forma de tratar as pessoas. Veja quantos anos você tem de convertido. E veja como você era e como você é hoje. Há mudança? Ou você é bonzinho quando tudo está bem? Meu marido essa semana foi uma maravilha. Ele recebeu um aumento salarial aí. Recebeu uma coisa extra aí que ele não estava esperando. Chegou em casa beijando a mulher, os meninos, todo mundo. Eita, mas esse homem essa semana está bom demais. Assim é bom, é fácil, né? Assim é fácil. Difícil é na dificuldade, difícil é no dia a dia. Mas é preciso ter mudança de direção. É preciso ter mudança de valores. É preciso mudar a forma de se relacionar. É preciso mudar a forma de tomar as suas decisões. Houve salvação na casa de Zaqueu, porque Jesus adentrou naquela casa e mudou a realidade daquela casa. Quando Pedro vai à casa de Cornélio e fala de Jesus, e eles aceitam a palavra de Deus, eles são transformados. E além de uma mudança de direção, houve salvação naquela casa, e dos seus amigos, de todos que ali estavam. Quando a morte chega à casa de Jairo, e não havia mais esperança de mudança, quando todos diziam que já tinha acabado, quando todos diziam que não há mais o que fazer, Jesus chega e diz: tão somente creia. E quando Zaqueu, um homem odiado por todos, inimigo da sua nação, Jesus chega e se convida e se oferece para ir à casa de alguém. Você faz isso às vezes com alguém que você tem intimidade, não é? Você tem muita intimidade, aí você, rapaz, vamos marcar um dia para a gente ir na sua casa? Mas se você não tem, é difícil, não é? E Jesus diz: Zaqueu, eu vou à tua casa. E houve salvação. Se você quer experimentar Jesus mudar o seu lar, abra-se para Ele, sem medo, sem preconceitos. Ouça o que Ele tem para lhe dizer. Siga os seus conselhos. Em Atos 10, 36 e 43 diz: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Você quer que seus pecados sejam perdoados? Você quer que haja salvação na sua casa? Você quer que haja mudança na sua casa, no seu lar? Deixe Jesus entrar na tua casa. Eu convido a você essa noite, experimente deixar Jesus dar a direção para a sua família, levar a solução para a sua casa e salvar você e o seu lar, fazendo da sua casa um pedacinho do céu. Talvez as pessoas digam que para você que isso é impossível, porque muita gente diz que a sua casa é um inferno. Já ouviram alguém dizer isso? A minha casa é um inferno. Mas o diabo é tão sagaz que faz com que as pessoas se acostumem com isso. E as pessoas acham que isso é normal, que o seu casamento não seja feliz, que seus filhos não lhe obedeçam,
que não haja paz na sua casa, que não haja proventos na sua casa. O diabo coloca isso na cabeça das pessoas, e as pessoas vão se acostumando com isso, infelizmente. Mas eu quero dizer para você, a solução para a sua vida, a solução para a tua casa, a solução é Jesus. Ele pode mudar a tua realidade, Ele pode fazer da sua casa um pedacinho do céu.